Olha aí minhas ovelhas, tudo assustadas por causa de um cachorro que veio aqui e latiu com elas. Elas ficaram todas assustadas aí, tudo encolhidinha, com medo, tadinha. Tá com medo, mamãe? Tá, uma filha do dia, com medo, mamãe. Medo do cachorro, cachorro é desgramado. Cachorro de rua, menino, não brinca não. E eu corri para poder salvar minhas bichinhas, né? Não gosto que mexe com minha menina não, não gosta não. Gosto que mexe com as minhas crianças não. Mas crianças não podem mexer não, não. Não, né? Mamãe não gosta que mexe com as minhas crianças não. De jeito nenhum. Nem um pouquinho não mexe com as minhas crianças não, menino. Que eu não gosto, são lindas. São muito lindas, mamãe não gosta que mexe. De jeito nenhum, de jeito nenhum.